A grande questão que nós estamos vivendo no mundo hoje, as pessoas não se consideram respeitadas. Ao mesmo tempo que Cristo está sendo relativizado, a imagem que a sociedade está criando é a seguinte: lembra da frase de João Batista que questionava sobre a pregação de Jesus, e os discípulos de João Batista estavam todos acordados? Vocês lembram qual foi a frase que João Batista disse? Disse assim: que ele cresça e eu diminuo. Hoje nós estamos vendo ao contrário. Importa que ele diminua e eu cresça. Isso está acontecendo. E às vezes o cara é só uma forma que não está acontecendo aqui dentro. Eu falo que dentro não é da igreja para voltar para o sócio. É da igreja, o cristianismo como Deus. Importa que Cristo diminua e eu cresça. Isso está acontecendo através de quê? Da teologia da missão integral, que eu já falei no outro sermão, que começou na década de 70, que é a tal da justiça social. Hoje, isso é tão sutil que a maioria de vocês não percebe que não está praticando a justiça bíblica e sim a justiça social. Recomendo a todos que comprem e leiam. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Deixa comigo. Faz 3 refeições por dia, passa a fazer 2. Porque se você não investir na vida espiritual, tanto eu quanto você não iremos a lugar nenhum na vida eterna. E o diabo passou décadas nos ensinando que isso ler é cansativo, é ruim. É melhor a gente papar de alguém que traga já mastigadinho para a gente. Só que com esse mastigadinho vem a heresia junto. E a gente está absorvendo essas heresias. Eu estou vendo isso, gente. Eu estou vendo pregadores no púlpito pregando heresia. E eu tomei uma decisão. Porque se Deus me dá a capacidade de ler, de conhecer, já fiz os cursos em relação a isso, eu não posso simplesmente sentar no banco, ouvir eles e ficar quieto. Claro que eu não vou ser um revolucionário, mas eu vou erguer minha mão e vou perguntar ao pregador: cite a fonte de onde você tirou isso. O Fernando fez o doutorado, ele sabe o quão importante é a fonte. Se for defender tua tese de mestrado, de pós-graduação, de doutorado, começar a falar, o pessoal da banca vai levantar a mão, você não está me citando da onde está tirando essas ideias, onde é que está tirando? Nós temos que cobrar aqueles que aqui dentro, com educação, com cristianismo, mas é direito seu levantar a mão. Da onde saiu isso? Esse livro é importante. Fora a TNI, que entrou a partir dos anos 70, nós temos nos últimos 20 anos a teologia queer. E o que é a teologia queer? É a teologia que ressuscitou o racismo, o feminismo, a teologia de gênero, certo? E tantas outras coisas que estão dentro da igreja. Basta você começar a dar uma cutucadinha e você descobre quem é racista, quem é feminista e outras coisinhas mais aqui dentro. E se eu perguntar para aquelas pessoas, e eu como sou professor na classe do tempo, eu cultuo, porque a ideia é essa mesmo, porque não é porque a pessoa se batizou aqui que os 20, 30, 40 anos de vida que ela viveu lá fora acabou. Não. Continua existindo. E é meu papel fazer com que ela bote isso na fora, para que a gente possa devidamente instruí-la na palavra. Porque tem outro livro muito importante sobre isso. Acho que é uma das melhores escrituras cristãs falando sobre essa temática de mulher, de aborto, tanto de eutanásia. Sabia que a eutanásia voltou agora, é moda. Tem países no mundo, como o Canadá, como Coreia do Sul, Japão e outros por aí, que a eutanásia é normal. Agora, lá na Polônia, teve o caso de uma modelo de 25 anos que cometeu eutanásia, por causa das sequelas da vacina do Covid. Ela não conseguiu mais suportar e fez eutanásia. Na Polônia, autorizado. Esse livro trata de toda essa temática e o que isso tem a ver com o cristianismo. Gente, é muito profundo. Extremamente profundo as implicações do que está acontecendo hoje. E, infelizmente, a gente está dormindo. A gente assiste tudo e acha que é por aí mesmo. Não é. Como é que essas coisas entram para a igreja? Estou lendo essa semana. Pessoas lá fora fazem amizade com você e te induzem a acreditar no erro. E tu, porque tem amizade com aquela pessoa, porque tu foi persuadido, você traz isso aqui para dentro. E nem percebe. Só citando um exemplo rápido aqui, a China começou a convidar cientistas americanos que estavam envolvidos em projetos de pesquisa sensíveis para o governo. Então, um empresário chinês se aproximava,
desse cientista, olha, queremos te convidar, o governo está muito interessado na sua pesquisa, precisa fazer uma palestra lá na China. Ah, maravilha, tá sim, podemos ir. Ah, e mais um detalhe, nós vamos pagar tudo. E queremos que o senhor vá uma semana antes para fazer turismo. E durante a semana, antes da palestra, gruda o chinês dele, que vai ser o tradutor, vai ser o cara que vai acompanhar ele o tempo inteiro. E pode para fazer amizade. No final da semana, quando o cientista dá a palestra, depois que ele uma palestra se aproxima a outra pessoa muito simpática, e diz, ah, gostamos da sua palestra e tudo, o senhor está trabalhando na pesquisa tal, né? Tô, mas é do governo e tal. Mas tem que essa pesquisa, o cara entrega tudo. Só na amizade. Esse agente do FBI que escreveu esse livro, aí quando os cientistas retornaram, ele começou a trabalhar com eles, para saber o que eles andaram fazendo lá, e descobriu que todos foram manipulados para contar tudo e nem perceberam. E chegaram ao ponto de defender os chineses. Ah, foram muito educados. Já me convidaram de novo para ir ano que vem, já disseram que eu posso levar minha esposa. Gente, isso acontece todo santo dia na vida de vocês. Os líderes da igreja, quando detectam alguma coisa que algum irmão está falando, eles perguntam, mas por que esse irmão sai com isso? Se tu rastrear as amizades dele e tiver em conta o conhecimento do manual da persuasão, tu vai entender como é que a coisa entrou aqui. O último livro, que eu também estou lendo, Teorias Críticas, mas na realidade cínicas, que é aquilo que eu já falei da teologia queer. É o louco também, né? Também chamado de louco. Isso está tudo aqui dentro da igreja. Não é uma coisa, por favor, primeira coisa que o alcoólatra tem que fazer para se curar, não, mas para controlar o seu vício é o quê? Ele tem que se ver como alcoólatra. Primeira coisa para você entender que você está sendo manipulado por Satanás é entender que você está sendo manipulado por Satanás. Não é à toa que dos 23 dons do Espírito Santo que eu já preguei aqui, um dos dons que é comum a todos no pacote do batismo é o dom do discernimento de espíritos. E você tem que clamar por isso, porque você está sendo manipulado aí fora e por não buscar o discernimento, você traz aqui para dentro. E nós vamos mostrar isso no sermão. Mulheres na Bíblia. Irmãos, eu orei muito por esse tema. E o título do sermão está ali no computador. Fernando, quem quiser pode copiar. E no Dia Internacional da Mulher, que é lá embaixo, é isso. Já se perguntaram, por exemplo, o que é o Dia Internacional do Homem? Por que na nossa revista da igreja, por exemplo, aquela do silêncio, Quebrando o Silêncio, só se fala de mulher. E vocês sabiam que pelo manual de violência do Brasil, sai do anuário da violência brasileira, sai todo ano, estado por estado, todas as graduações, todas as estatísticas de tudo que é tipo de violência. Se você abrir um manualzinho lá, você vai descobrir que na violência doméstica, homem e mulher é meio a meio. Mas o feminicídio é mais para mulheres que morrem, os homens que matam mulheres. O que é feminicídio? Violência contra a mulher, né? O que é homicídio? É um homicídio é quando alguém mata alguém, né? Não seria a mesma coisa que matar uma mulher? Vocês sabem que a palavra feminicídio, aí é o que eu falei, discernimento de espírito. Inventaram a palavra feminicídio. Não existe, assim como não existe presidenta. É o ou a presidente. É o artigo que define o sexo. Não existe presidenta. Não existe feminicídio. E sabe por que inventaram? Porque o homicídio, que é o ato de matar alguém, vem do grego. E ele é neutro. O homicídio é quando você mata alguém. Tanto faz se é homem ou mulher. Porque é neutro. Aí a teologia queer inventou, não, a mulher tem que ter um agravante. Quando mata a mulher tem que ter um agravante. Tanto que hoje a lei do feminicídio, você mata a mulher, o juiz te dá mais 5 anos de cadeia porque você matou a mulher. Então, nós da igreja, a gente tem comentado assim, algumas ideologias que a gente ouve, a gente tem que se aprofundar e saber de onde é que tem isso. A gente não faz isso. Exatamente. Por exemplo, como é que essa lei aí da mulher aí? Maria da Penha. Vamos ver a origem da Maria da Penha. Me decepcionei quando eu li. Escutem, vamos ler a origem da Maria da Penha. Né? Aí vocês vão ver que a coisa não é bem assim. Né? Outra coisa, morrem mais homens no Brasil do que mulheres. Esse é outro erro. Mais homens no Brasil do que mulheres. Eu pego o anuário, quem mais morre são homens, não são mulheres. São as mulheres que matam os homens?
Também. Os homens. Também. As mulheres são mais violentas do que os homens. E na adolescência. E na adolescência. As meninas adolescentes são mais As meninas de hoje são E outra coisa pior do que era no meu tempo. nos Estados Unidos sofre o racismo, né? Sabe quem mais mata negro nos Estados Unidos? É o próprio negro. E aqui também, a mesma coisa. O próprio negro que mais Mas mata. são estatísticas manipuladas. Então, feminicídio Eu sou negro. existe. Eu sou negro, sei lá. É aquela coisa. O homem matou, porque geralmente quando a mulher é morta, é morta por um homem. Você é morta pelo quê? Ela tem que ser morta por um homem, porque só existe dois, né? Homem e mulher. Porque quando uma mulher morta, quem matou? Ou foi outra mulher, ou foi um homem. Né? Então não existe essa de agravante. E geralmente quando a mulher é morta em briga de casal. É uma famosa briga de casal. O marido não matou Eu discordo do irmão. Não? Porque os noticiários mostram. os noticiários. Sim, mostram. O noticiário é manipulado. E hoje nós Tem as estamos... gravações. Não é manipulação. Porque pensa assim... Não, e a mulher sofre sim violência doméstica. E ela faz violência doméstica, isso não é Também, dia. mas isso Ela não mata, quer dizer que ela mata seja os menos que os parceiros. homens. É o que eu estou falando, é que ninguém lê a fonte. Anuário da Violência no Brasil, está disponível na internet, é só pesquisar aí, gratuito. É que eles destacam só um lado. Eles destacam, porque morre mais mulher que mulher. Não, é 70% mais homem que mulher. E a mulher, quando morre, quando é assassinada, eles querem dizer no feminicídio que ela morreu por ser mulher. Não. Foi uma briga de casal, o cara é violento e o cara matou a mulher. Por raiva, não porque ela é mulher. Porque a história do feminicídio diz que a mulher morre porque ela é mulher. Não tem nada a ver, gente. É um marido desregado, bêbado, às vezes, alguma coisa assim, ele mata a mulher por raiva. Não é porque ela é mulher. O motivo não é ela morreu a mulher porque ela é mulher. Não. Esse tipo de crime não existe. Só na cabeça da imprensa e cria isso para o povo acreditar, porque o povo não busca as fontes. Porque dá audiência, né? Dá audiência. E Não faz é pela parte da audiência. cartilha. Não é pela audiência. Tu pega a Organização das Nações Unidas. Então tudo passa pela Organização das Nações Unidas. Tanto na educação quanto na área política. Tá? Objetivo: afastar o homem de Deus. Esse é o objetivo. Então de lá vem todas essas teorias. Então o homem contra a mulher, o hétero contra o homossexual, o que mais pobre contra o rico. Tá? Então vai se implementando. E essa é uma estratégia que se usa, sempre se usou. Separa-se, separa-se, joga os grupos contra os outros e se mantém se domina. Tá? E pior que isso, tá vendo? Você já entrou na igreja. Tá? Como tu falou, nós vimos pregadores falando heresias. Né? E às vezes as pessoas não têm coragem. Eu passei por problema, porque eu vivi esse sistema da escola. Os muros estão se levantando. Porque querem que fique calado. Então tem que se Eles vão falando nas pessoas. Não, e vão pra rua, vão trabalhando, faz isso, faz aquilo. Então assim, é Bíblia, pessoal. Pega a Bíblia e vê o que Deus diz. Hoje a gente, na escola sabatina, nós vemos aí, o que Deus fala em relação ao homem e mulher. Está tão claro. É só pegar a Bíblia. Está tão Tem claro. tudo, né? Lá tem Pode tudo. passar o próximo. Vai, Bíblia. Desculpe. Tá valendo. E outra coisa, só para encerrar, se pegar o anuário de violência do Brasil, você vai descobrir que a violência cometida contra idosos e crianças, 80% é cometido, sabe por quê? Mulher. Não é homem, é mulher. Os mesmos muros de separação que nós estamos estudando na lição estão aí se levantando ao nosso redor. Para dividir, e quando isso entra para dentro da igreja, aí aquilo que Jesus morreu para derrubar, nós também vemos. Gente, esse é o segundo slide. Vocês sabiam, por exemplo, se vocês olharem a Bíblia, vocês sabem que teve 40 escritores, mas só teve um autor, Deus. E Deus, na sua onisciência, sabendo que o ser humano adora inventar a roda de tempos em tempos, tá? E nós estamos vivendo agora exatamente um período onde a pessoa está inventando a roda. Aí quem não sabe acha que a roda está sendo inventada agora, ela foi inventada há milênios. E aí começa a dizer que a Bíblia tem que ser reescrita, que nós temos que reinterpretar, e tem teólogos fazendo isso e tal. Você sabia, por exemplo, que a Bíblia, Deus quando escreveu a Bíblia, você vai notar uma coisa, que quando ele cita personagens, ele não bota a cor nem raça. Como é que ele descreve o personagem? Ele descreve assim, fulano, por exemplo, Simão de Cirene, rainha de Sabá, Candace, rainha da Etiópia. Ele dá o nome da nação, ele transforma aquela pessoa em cidadã. E aí, se tu é curioso, tu vai atrás para o que é Etiópia, o que é Sabá, o que é Cirene. E aí tu descobre que esses personagens são negros. A mulher de Moisés poderia ser bem assim, Zípora era negra. A região de Midian,
onde Moisés, fugindo do Egito, foi parar, onde tinha Jetro lá e a sua família, era uma região do reino de Cush, que é citado na Bíblia. Cush é um império africano. O próprio civil em si, né? A região do Oriente Médio lá não tem branco europeu, como se chama, né? Não tem, é só tudo escurinho. O ciclo era negro. E é interessante que lá em Números capítulo 12, verso 1, Miriam e Arão, irmãos de Moisés, porque vocês sabem que Moisés não levou Zípora para o Egito. Ele faz suas 10 pragas, acontece, o povo sai, e Jetro traz Zípora para ele já no deserto. E aí, quando Miriam e Arão botam o olho na Zípora, eles começam a criticar Moisés. Aí aquele pessoal da teologia queer, racismo aí, ó. Miriam e Arão estão criticando Moisés porque a esposa é negra. Nada a ver. É baseado em Números capítulo 12, verso 1. Porque Deus, através de Moisés, estabeleceu que, a partir dali, Deus disse para o povo: não busquem mulheres e esposas para si das nações pagãs à volta de vocês. Zípora, embora Jetro fosse um sacerdote do Deus vivo, tinha um conhecimento sobre Deus meio mesclado, então não era uma coisa pura. E quando Miriam e Arão põem os olhos em Zípora, eles estão criticando isso. Pô, Moisés, tu acabou de dizer para nós que a gente não pode casar com gente da volta a nós, e tu me aparece com essa mulher? E agora? E também porque Miriam e Arão, se tu continuar lendo o texto, eles estavam interessados meio que em dar uma derrubada no Moisés, porque eles também queriam disputar a liderança do povo. Como é que eu provo que a Zípora tinha problema de paganismo? Clica aí. Zípora era uma esposa de Moisés, filha de Jetro. Aí eu quero que vocês vão lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 24 a 26. E alguém com a voz forte aí, me leia. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia, para entender as coisas. Êxodo, capítulo 4, versículo 24 a 26. Talvez muitos de vocês não tenham percebido isso até hoje na Bíblia. E eu... Pode ler. E aconteceu no caminho numa estalagem que o Senhor o encontrou e quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou aos pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Moisés, na sarça ardente, fez um pacto com Deus. Deus mandou ele para o Egito. Ele está com Zípora a caminho do Egito. Aí ele para numa estalagem para descansar. E quem é que aparece? Deus mandou um anjo para matar Moisés. Pode ler o capítulo inteiro. Imediatamente, quando Zípora viu o anjo, o que ela faz? Porque ela mesma tinha proibido Moisés de circuncidar o filho. Mas ela ainda não se dá por vencida, porque ela joga o prepúcio nos pés do marido e diz: marido sanguinário. Entenderam agora por que Números 12, 1, Deus diz: por favor, não busquem esposa nas nações vizinhas, porque vai dar problema. E Moisés quase foi morto pela teimosia de Zípora, porque ela não circuncidou o filho, não deixou Moisés futuro. Sabiam disso? Mas nós temos que voltar a ler a Bíblia. Parar de buscar nosso conhecimento em fonte rota, que é o que os outros pensam aí fora. Eu tenho que buscar na palavra. Próximo. Vamos ver mais alguns personagens negros na Bíblia. E os filhos de Cush, como eu já falei, o Império Cushita era africano. Então todos os descendentes de Cush citados na Bíblia são negros. Próximo. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou. Na sabedoria de Deus, ele citou nome e citou nação. Você procura para saber quem é. A rainha de Sabá era da África, era negra. Próximo. E lá no Novo Testamento, nós temos em Atos 8, 27, Candace, rainha dos etíopes. Também outro império muito citado na Bíblia. E os etíopes são negros. E ainda tem o império núbio, citado também muito na Bíblia. Também são negros. Pode passar? E aqui temos um exemplo masculino, só para não ficar nas mulheres, né? Puxar uma sardinha do nosso lado. Quando Jesus ali foi ajudado por alguém para carregar a cruz, foi Simão de Cirene. Cirene era uma nação que ficava no norte da África, era negro. Mas olha como Deus é sábio. Ele não se envolve com etnia, ele cita o nome da nação.
Só aí ele já está dizendo que o cara é cidadão. Ele vê todos como cidadãos. E ele cita da onde ele é. Mas aí a gente não procura, né? Ah, quem é Cirene? O que é Cirene? Aposto que muitos de vocês não sabiam que Cirene é na África, senão é o mesmo. Pode passar? Agora, da onde vem a fonte de muitos sermões que a gente escuta por aí, pendendo para feminismo, para racismo, para homossexualismo e tal, é baseado em coisas como essa aqui. Grupo da USP estuda a mulher e o feminino nas Bíblias hebraica cristã na Cabala. Gravem isso, Cabala. Aí tem algum irmão desavisado, ou alguma irmã desavisada, que vai estar fazendo um sermão, e ela faz uma pesquisa, a pessoa faz uma pesquisazinha, e entra em títulos assim, opa, isso é bom. E ela esquece que é USP. Aí não faz aquilo que é básico em qualquer pesquisa, que chama-se a referência cruzada. O que é referência cruzada? Tu está fazendo teu doutorado, pós-doutorado, mestrado, seja lá o que for, você tem uma fonte citando sobre determinado assunto. Por exemplo, eu estou pesquisando sobre tratamento de unha encravada. E aí, eu pesquisando sobre isso, descobri que tem um cara lá que usa limão para curar a unha encravada. E aí eu faço a minha tese todinha baseada no limão do cara para curar a unha encravada. Aí chega no dia, eu apresento o meu trabalho e a banca vai dizer, tá, mas é só isso? Tu só citou esse camarada que usa limão, tu não cruzou referência? Porque o que é cruzar referência? Tu vai lá no Google, no acadêmico, e tu procura todas as citações daquele autor, se tem gente apoiando ou contradizendo o que ele está falando. E aí tu vai dizer, olha, o autor fala isso, o autor fala aquilo. Isso é referência cruzada. Quando você vai preparar um sermão, você não pode só pôr a pesquisa e baixar a primeira coisa que vem pela frente, porque você é meio simpático aquilo ali, e cola no sermão e sai pegando. Não, você tem que fazer referência cruzada. Quando eu li esse artigo aqui, eu estava pesquisando para o sermão. Aí me apareceu isso aqui. Aí eu fui ler o artigo. Tem tanta mentira, mas tanta mentira, eles põem até textos da Bíblia citados, aí eu faço a referência cruzada, vou lá e pego o texto e leio, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas eu peguei e me serviu para o sermão para usar como referência. Pode clicar aí. De novo. Então, hoje, tem gente que pensa assim, né? O irmão desavisado que está fazendo o sermão. Não, que tal? Isso é coisa séria. Não é. Hoje, os maiores centros de doutrinação são exatamente as faculdades. Eu tenho uma sobrinha que hoje é bissexual, entre outras coisas. E ela sempre foi meio revoltadinha, aquela coisa de revoltadinho com pai e mãe, né? E aí ela passou para psicologia na Universidade Federal de Pelotas. Quando eu fiquei sabendo, eu não dei os parabéns. Foi mesmo. Eu peguei e falei com o pai e com a mãe e disse, não me mande essa guria para essa universidade, vai dar problema. Não, pode deixar que a gente vai cuidar. Ela foi sozinha, né? Só precisou de um semestre. E ela voltou bissexual, cabelo roxo do lado, tatuou Lilith no corpo, empoderamento da mulher e tal. Ocasionou, não é que ela é a culpada, mas ela foi a cereja do bolo da separação do pai e da mãe. Só precisou de 6 meses na UFPR. 6 meses. Abram os seus olhos. O mundo que está aí fora, gente, é de Satanás, não é de Deus. O próprio Cristo orou por nós dizendo que, Senhor, o Pai, eu te peço não que os tire do mundo, mas os livros do mal. E para isso eu preciso ter discernimento de espírito. Se eu não tiver, eu vou embarcar no só e calor fraco. Então, muito sermão que vem parar aqui no povo sai de artigos como esse. Que parece que é religioso e bíblico, né? Mas não é. Pode dar mais um clique? Essa cabala o que é? Já vai descobrir. Qual é a fonte real do conhecimento? Eu não boto nada no sermão que eu não vou falar. Pode passar? Nossa fonte real é Bíblia. Romanos 15:4. Porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Clica. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, redarguir, corrigir e instruir na justiça. A fonte da nossa sabedoria é a Bíblia. Eu só cito alguma. Então, todo o assunto aí fora que me passa, eu tenho que cruzar a referência com a Bíblia. Não é aceitar, isso aí é legal, vou aplicar a Bíblia. Não, vou aplicar a Bíblia àquilo ali. Pode passar. E vamos então agora à fonte primária para o estudo da mulher. Na Bíblia. Anotem, risquem, escrevam, filmem, fotografem, façam qualquer coisa.
mas não passa ainda. Pode passar? Eu criei aqui uma timeline que eu peguei de um determinado site, só que eu aumentei, eu melhorei ela. Então, do Éden, ano 0, até o dilúvio, que foi mais ou menos em 2236 a.C., pode clicar? Nós temos aí todas essas mulheres. Eva, filha de Adão, esposa de Noé, esposa de Sem, esposa de Cã, esposa de Jafé. Não são citadas pelo nome, a não ser Eva. Nós estamos lá. Elas têm papel representado. Pode passar? Da Torre de Babel, pós-dilúvio, nós temos aí quais mulheres? Filha de Ló, Agar, serva de Sara, mulher de Ló, Milca, esposa de Naor, Sara, esposa de Abraão. Clica. Mas não termina aí. Ainda temos a outra filha de Ló, temos Rebeca, temos Lia e temos Raquel. Pode passar? Êxodo. Quando chegamos ao Êxodo, nós temos Miriam, Raabe, Ruth, Débora e Jael. Testezinho bíblico básico. Quem é Jael? Jael foi que matou um. O general da Síria, Cícero. Matou como? O cara tirou uma soneca dentro da barraca dela, ela pegou um espeto de barraca no crânio dele. Ela matou o general que estava invadindo Israel. É pouca coisa? Cada mulher dessas aqui tem uma história. Pode passar? No período de juízes, nós temos mencionados lá Dalila e Ana. Depois, a partir do primeiro rei de Israel, nós temos Abigail, a jovem sulamita, pode passar, e temos Jezabel. Aí depois vem o período do exílio, temos Esther e Isabel, mãe de João Batista. E a partir do nascimento de Jesus, nós temos Maria, mãe de Jesus, pode passar. E do batismo de Jesus para frente, nós temos citado Marta, irmã de Lázaro, Maria, irmã de Lázaro, Maria Madalena, e depois da morte de Jesus, nós temos Safira, mulher de Ananias, pode passar. Já depois da morte de Estevão, no ano 34, nós temos Tabita, que você usou, Dorcas, né? Lídia, vendedora de púrpura, Priscila, esposa de Áquila, Drusila, esposa de Félix, Berenice, filha de Agripa. Para quem não sabe quem é Agripa, é o neto de Herodes. É aquele cara que deu a série de frase do "por pouco me persuades essa questão". Pode passar? Então, temos nesta lista que eu acabei de passar para vocês, 42 mulheres citadas nominalmente. Mas a Bíblia é misógina. Segundo o que está sendo dito aí fora. A Bíblia é machista. Não fala de mulher. E eu não citei todas, gente. Eu citei algumas aqui. Já deu 42. Pode passar? Só para, pode clicar aí, pode clicar 2 vezes aí. Entre o período de Jacó a José no Egito, só no livro de Gênesis tem 17 mulheres citadas. Mulher de Caim, Ada e Zila, esposas de Lameque, as 5 esposas de Esaú, 2 concubinas de Jacó, uma filha de Jacó com Lia, Diná, a ama de Rebeca, Débora, a concubina Tima de um dos filhos de Esaú, uma das mulheres de Judá, Sua, a nora de Judá, Tamar, a mulher de Potifar, a esposa de José, a Zenate. Só em Gênesis tem 17. Se você pegar livro por livro, eu acho que vai passar de 100 mulheres para mais citadas no livro. Então dizer que a Bíblia é misógina é conversa do diabo. Se você acreditar nisso, você não foi buscar na fonte primária a sua sabedoria. Pode passar. Mas a grande maioria delas fala de forma positiva, né? Progressos que eram importantes. Falando disso, né, nós temos nessa lista aqui, né, a maioria são mulheres virtuosas, mas também temos umas não tão virtuosas assim. Vamos começar a falar. Pode passar? Um pouquinho de paciência, irmãos, que eu vou demorar um pouquinho aqui, mas eu já estou quase na metade do sermão, mas é muito importante que vocês tenham isso na mente. Vamos falar de 6 mulheres. E por que eu escolhi essas 6 mulheres? Porque tudo que elas fizeram nos atinge até hoje. Hoje, dia 29 de julho de 2023. Entendendo? E vai continuar atingindo amanhã, dia 30 também. Então são elas: Eva, Agar, serva de Sara e Raabe. Pode passar. E as outras 3, Ruth, Jezabel e Maria, mãe de Jesus. Essas 6 mulheres, as atitudes que elas tiveram, nos importa e nos atinge até hoje. Pode passar? Eva. Teologia queer. Um novo assunto. Pode clicar aí. Foi visto? Hoje tem dentro da igreja, e eu já tive que lidar com isso, limite.
Você sabe quem é Lilith? Cabala judaica. Sabe o que é cabala judaica? É a mitologia judaica, assim como o Brasil tem o mula sem cabeça, boi tatá, o negrinho pastoreiro, o saci, isso é mitologia. A gente gosta, no meu tempo era assim, a gente gostava de manter as crianças na rédea, lá fica quieto, esse não vem do saco para te pegar. A mula sem cabeça. A mula sem cabeça. Ou então, a criança dormir cedo, vai dormir cedo, senão o bicho papão te pega. Isso é mitologia. Cabala é a mesma coisa. E lá dentro da cabala tem um personagem, um demônio chamado Lilith. E o que era esse demônio? Era um demônio que infernizava a vida das mulheres grávidas, roubava suas crianças ou crianças pequenas que estivessem sozinhas. Então os judeus usavam isso para botar medo das crianças. A história de Lilith morre aí. O que a teologia queer fez? Transformou Lilith na primeira mulher de Adão. Isso não é fonte bíblica e não é fonte, é mentira. Aí eles disseram que Deus, olha só como é, que Lilith foi criada, foi a primeira mulher criada junto com Adão no pó da terra. Quando Deus criou o homem, criou a Lilith junto. Então os dois eram absolutamente igual, mesmo material, aquela coisa toda. E baseado nisso, eles disseram que Lilith não ficou no paraíso porque ela não quis se submeter a Deus e a Adão. Porque Deus e Adão disseram, olha, o negócio é o seguinte, na hora do sexo, tu fica embaixo, Adão fica em cima. Tem que ser assim. E ela não, tá bom, sou empoderada, eu fui criada junto, você dominou a matéria, foi embora. Ela se mandou. E aí Deus criou a Eva, que era mais submissa. E aí pecou. Gente, é uma mentira. Pegaram um personagem da cabala judaica, que é mitologia, já não tem nada a ver com a Bíblia, e transformaram num personagem bíblico feminista. E tem um nome da igreja falando da Lilith. Já lidei com isso. É, porque a gente tem que pensar, né, que a Lilith, a primeira esposa de Adão, como é que é? Não, tiraram o personagem da cabala para criar uma história. Sim. E botaram essa história para dentro da Bíblia. Eu não vi. Tem gente na igreja falando da Bíblia. Inclusive, tu busca os artigos das USP da Bíblia. Tem artigo falando da Lilith, contando essa história. E aí o irmãozinho desavisado lê aquilo ali, tá na USP, é fosse oficial. Não tem nada de oficial, gente, é satânico. É satânico. E como a pessoa não lê a Bíblia mesmo? Sabe quando é que a Bíblia cita a Lilith? Uma única vez, lá em Isaías, e não cita como pessoa, cita como região. Quando Isaías está falando da apostasia de Israel, ele diz assim, muitos foram para a religião de Lilith, ou seja, a religião dos demônios, nas suas crenças. Ele não cita ela como personagem, como está na Cabala. Ele cita como região dominada pelos demônios. É a única vez que tu vai encontrar Lilith na Bíblia. Mas a teologia aqui inventou um personagem, a primeira mulher de Adão. E tem muita mulher feminista dentro da igreja, não, aqui é minha personagem. E condenando essas pessoas por isso, porque não conhece a Bíblia. Então agora você entendeu o que é Cabala, entendeu o que é Lilith. Pode passar? Eu como só. E para as feministas, sabe que para as feministas dentro da igreja, como é que tu descobre que tem uma feminista dentro da igreja? O que eu vou dizer agora, volta para trás. Volta aí para o slide anterior. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e comeu com ela. Quem é a fonte da desgraça do mundo? A mulher, infelizmente. Não, porque ele comeu também. Ele comeu porque ele quis, porque ela não brigou. Eu vou lhe falar isso em nome de Deus. Não se sinta ofendida, não é essa a intenção, mas eu, como pastor, não interessa se eu exerço ou não, a senhora tem que ter um espírito de discernimento, porque essa ideia é feminista. E o A pastor também. culpada da introdução do pecado na humanidade foi Eva. A humanidade era homem e mulher. E ele pegou porque ele gostava. Ela pecou e ela serviu de pedra de tropeço para Adão. O pecado de Adão não foi desobedecer a Deus, foi por amor a Eva comer do fruto para morrer com ela. E já parou para te perguntar, por exemplo, por que Satanás escolheu Eva e não escolheu Adão para tentar? E ele não seria tentado. Exatamente. Mas sabe por que Eva, Satanás escolheu Eva? Tem a ver com a criação da mulher. Quando Deus criou a mulher, Ele criou para eles se complementarem, para eles serem complementos um do outro.
Então ele colocou qualidades na mulher que no homem não tinha, para os dois se complementarem. Qual é a qualidade? O que fez? Tu acha que Satanás desceu ali e mata a Eva aí, veio? Não foi assim. Ele chegou, ele foi para a árvore, ele observou os dois, analisou persuasão, e ele, ao pesquisar Adão, ele disse para o Adão não vai dar. Aí ele descobriu uma qualidade na Eva, que Deus colocou. Qual foi a qualidade? A qualidade de que a mulher sempre está pensando um passo para cima, no sentido que ela sempre quer melhorar um pouco mais. E ela puxa o homem nisso, porque o homem é meio acomodado. Ele faz, está bem feito, está bom. A mulher não, está melhorar mais um pouquinho. E Satanás viu ali, é essa a qualidade. Tanto que ele chega na Eva dizendo o quê? Comendo o fruto, e, exato, não vai comer o fruto? Não, Deus está no tempo. Então vai melhorar. Opa, melhorar? Como assim? Ah, você vai ser igual a Deus. Opa, então começa. O diabo pesquisou e viu. Ela tem uma qualidade que eu posso dar um valor. A qualidade sempre quer melhorar. E Eva caiu. E serviu de pedra de tropeço para Adão. O pecado entrou na humanidade pela mulher, não por Adão. Adão depois também pecou. Vou te fazer uma pergunta. E se Adão não comesse Então seria ele culpado pela entrada do pecado na humanidade. Não, mas ele comeu? Mas ele não foi o que introduziu o pecado, foi a mulher. Entendeu por que isso é feminismo? Você tem essa resistência de não aceitar que foi Eva que trouxe a humanidade para o O feminismo diz, não, a mulher não é culpada de nada, a mulher é a santa, a fina flor de tudo. Também ela não pega, ela não dois mata, ela não agride, ela não faz Claro que a nada. mulher é, mas o homem também. Pode Os dois passar? foram. Uma pergunta. Ela também desobedeceu porque ela se afastou do marido, né? Sim. A gente tem que reconhecer isso, gente. Cristianismo. Isso não tem a ver com feminino, masculino, tem a ver com cristianismo. Na verdade, reconhecer o erro, né? Claro. Isso não quer dizer que as mulheres hoje são culpadas pelo pecado de Eva. Claro. A Bíblia mesmo diz que o filho não caiu no pecado do pai, o pai não caiu no pecado do filho. Mas eu preciso reconhecer que o pecado entrou pela mulher. E as meninas de hoje estão piores do que na minha época, hein? As meninas de hoje estão. Olha, vou te contar, eu tenho só um neto que tem 4 mulheres. Mas eu digo elas, aí elas mudaram comigo. Mas as meninas de hoje estão piores Eu do vou que dar uma as acelerada meninas. aqui, porque eu estou entrando numa segunda e nós vamos para Porque é homem, porque é Agar é altamente usada hoje pela teologia queer como exemplo da mulher injustiçada. Exatamente. Já viram isso? É usada como exemplo da mulher injustiçada. Agora eu vou explicar para vocês que biblicamente tem nada a ver. Agar, olha, Sarai, mulher de Abraão, não me dava filhos. Então, o que Sarai fez? Olha, pega a Agar aqui, ó, que é minha serva, e engravida ela, nós vamos ter o filho através dela. Por ela também. Isso aqui é uma regra, é uma lei jurídica da época. É a barriga de aluguel que nós chamamos hoje. É. Quando o marido ou a mulher tem problema, eles não têm dinheiro para pagar o tratamento, que é caríssimo. Ah, vamos usar uma mulher para implantar o lá e fazer, e ela vai ser barriga de aluguel. Só que era uma barriga de aluguel naquela época. Pode clicar aí? Ela foi mesmo injustiçada? Vamos ir para o próximo. De acordo com isso, gente, eu vou pular aqui, está ali, mas eu já expliquei. Isso era normal, pode passar. Então, quem eram as concubinas na Bíblia? Quem é que podia ser concubina na Bíblia? Uma hebreia vendida por seu pai, uma cativa gentia levada em guerra, uma escrava estrangeira comprada, uma mulher cananeia escrava ou livre. Qualquer uma dessas podia ser a barriga de aluguel, pela lei. Pode passar. Abraão teve relações com Agar, então engravidou Agar. O que Agar passa a fazer no exato momento que sabe que está grávida? Despreza. O que vocês acham que quer dizer desprezar Sara? Porque ela, a partir do momento que se viu grávida, ela era a herdeira dos bens de Abraão. Então ela começa a desprezar Sara, porque a ideia dela aqui é: show, Sara, assumo eu. Eu é que estou grávida, eu é que tenho o herdeiro, não tem nada. E Sara percebe, não, peraí, vou tentar dar um golpe. Ela é injustiçada? Claro que não. Pode Foi passar. ela que fez. O próprio Ismael, Gênesis 17, 20, 21, diz que quando o Ismael estava mais crescidinho, os dois estavam gozando já da cara de Isaac. E qual é a gozação? Tu não é o primogênito sou eu. Tu vai ficar chutado dedo, eu vou dar tudo. Próximo. Baseado nisso que Sara estava vendo, Sara chama Abraão com um papinho, diz: olha, eu errei, eu pequei, eu fiz o que não devia, não confiei em Deus, tu também não.
E deu o que deu. Essa mulher, se tu continuar mantendo ela aqui, daqui a pouco eles vão matar o Isaac. Porque eles se julgam o herdeiro da promessa. Manda essa mulher embora. Foi outro erro também. Não foi. Estava certo. Deus permitiu. Pode passar. E aí o que aconteceu? Deus, porém, me disse, que Abraão ficou achando, isso é errado, eu errei aqui e vou errar de novo. Deus disse o quê? Não se perturbe por causa do menino e da serva, faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Deus disse, deu uma promessa, manda embora, que a Sara está certa, mas eu vou cuidar desse menino, porque ele é do teu sangue. Quem são eles hoje? Calma, vamos chegar lá. Tem uma nação. Próximo, pode clicar de novo. Então, qual povo tornou-se descendente de Ismael? Qual foi o povinho? Os árabes, que são os islâmicos. Que detêm boa parte da economia mundial. E sabe qual é o problema dos islâmicos? Pode passar? Apocalipse capítulo 9, versículo 1 a 3. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos e desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. O diabo pegou parte da semente de Abraão e deturpou e transformou na nação e criou a religião que foi criada para destruir a nossa cultura judaica e cristã. E estamos subindo. Estamos subindo. A herança de Agar é esta. Gente, eu estou falando de causa de conhecimento. Quando eu fiz a faculdade de História, no primeiro semestre, o meu professor disse, não deixem o TCC para a última hora. Comecem agora. E aí eu escolhi o meu tema, no segundo semestre eu comecei, que era estudando o islamismo e a destruição da Europa, através da história no tempo atual. Estão vendo aqui o Alcorão? Onde estou? O que está em verde é o Alcorão escrito em Medina. O que está em rosa é o que foi escrito em Meca. E o que isso tem a ver? O que foi escrito em Meca, onde Maomé, Moisés, é a semelhança, o diabo é astuto. O que ele escreveu em Meca, ele era minoria, tinha 120 seguidores. Então era bem paz e amor vencido. Quando ele se muda para Medina, a cidade toda é convertida. E lá o Alcorão muda para cortar pescoço. Tanto de judeu quanto de cristão. Não é mais tolerante. Eu não estou falando aqui do indivíduo, estou falando da religião. Isso aqui ensina que mulher deve apanhar. E ensina, está marcado aqui para quem quiser ver, como bater na mulher. Ensina como fazer sexo com cabra. Ensina quantas mulheres tu pode ter. Ensina como matar o cristão ou o convertido. Está tudo aqui. Isso é a herança de Agar. Como assim, Adriano? Próximo slide. Já começa que o próprio Apocalipse diz isso. Agar escolheu o caminho da vingança. Já começa. Pode passar, né? Então o seu rei, o povo esse que saiu de Ismael, é o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Pode passar? Estão vendo isso aqui? Isso aqui é a Kaaba. É o lugar sagrado do Islã. Jerusalém tinha um templo, Meca tinha outro templo. Adivinha a história desse templo? Ele foi fundado por quem? Sabe lá quando a Bíblia diz que Abraão levou Isaac para ser sacrificado no Monte Moriá? Pois é, no mundo islâmico, quem foi Ismael. E chegando lá, aconteceu tudo que vocês já sabem, e Ismael e Abraão construíram a Kaaba. E a Kaaba era o centro religioso. Com o tempo, os árabes se deturparam e encheram a Kaaba com 99 deuses. Que Moisés, quando cria o Islã, vai lá e tira tudo e deixa uma única coisa lá. A pedra negra, que fica nesse canto aqui. Que na tradição foi dada a Adão como anjo. A Kaaba é um templo sagrado construído por Abraão e Ismael. Foi, Isaac? E quem vocês acham que deu essa versão para o Islã? Agar destruiu o filho. Por isso que os árabes brigam com Israel até hoje e vão brigar até Cristo voltar. Porque Agar constituiu um povo que odeia os descendentes de Abraão.
porque ela se acha injustiçada. E o feminismo abraçou. Tem gente até que diz, ela é um exemplo de fortaleza, de alguém que, apesar de injustiçada, venceu. Não tem nada a ver, gente. Ela é vilã na Bíblia, ela não é heroína. Mas tem gente por aí ensinando que ela é heroína. Bom, né? Mas na própria igreja de Benedito não. Tem. Próximo. É não saber, né? Agora nós vamos falar de duas rapidamente. Raabe e Ruth. O que vocês sabem da Raabe? Cananita, pagã, prostituta. Ruth. Cananita, pagã, mas convertida. E vale a pena a gente ler, gente. Ruth, capítulo 1, versículo 14 e 17. Rapidinho, gente, para a gente terminar. Leia porque é lindo. E as livros de Ruth, muito legal, o diálogo entre Ruth 1, 14 a 17. Olha, uma das mais bonitas cenas de conversão e do dito dessa conversão. E está na Bíblia, feita por uma mulher. Foi registrada por Deus por uma mulher. Acharam aí? Ruth 1, 14 a 17. Você também viu um bocadinho, hein? Quem achou aí? Lê para nós. Então levantaram-se a voz e tornaram-se a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi, eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu, pois, a tua concunhada. Até 17. Respondeu, porém, Ruth, não nem se inste, e que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. Eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morar, onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultado. E assim me faça o Senhor, e outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Estamos falando aqui de uma pagã. Olha, ela fez um poema da conversão dela. Teu Deus é o meu Deus, tua casa é a minha casa. Isso foi dito por uma mulher. E as duas estão aonde? Na árvore genealógica de Jesus. Jesus tem entre seus descendentes duas cananitas pagãs, sendo que uma ainda era prostituta. E mais ainda, Raabe aparece em Tiago 2,25 e em Hebreus 11,31. Vocês sabem o que é o capítulo 11 de Hebreus? Heróis da fé. Raabe, prostituta, está lá. Porque é honra maior. Não, mas a Bíblia é machista. Próximo. E agora a famosa Jezabel, que nossa aqui está colocada aqui. Jezabel foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. Pode clicar? Que apesar de ter morrido do jeito que morreu, ela aparece lá no Apocalipse de novo. Como pedra de tropeço dentro da igreja cristã. Porque aquilo que ela praticava lá, a igreja continua praticando hoje. Que é a religião mantida pelo Estado. Pasmo, não é heresia, podem cruzar a fonte. A Igreja Adventista pelo mundo tem financiamento estatal. Nossa obra médico-missionária nos Estados Unidos é mantida pelo Estado. Se vocês não sabiam, fiquem sabendo. O governo dos Estados Unidos injeta em Loma Linda e arredores 25 milhões de dólares por ano. E eu não vou falar das implicações disso. Próximo. Então aqui nós vemos que lá em Apocalipse 2,20 ela é responsável pela adoração de ídolos e religião estatal. Pode passar? E agora a nossa última mulher, e eu vou terminar aqui, Maria. Provavelmente quando o anjo apareceu a ela dizendo que ela ia engravidar do Messias, ela tinha em torno de 13, 14 anos de idade. José já era viúvo, provavelmente na casa dos 30 e poucos, e ela 13, 14 anos. E o anjo aparece para ela dizendo que ela vai engravidar do Filho de Deus. Qual foi a atitude de Maria? O texto diz o quê? Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, numa cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Próximo. E Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá?
eu sou virgem. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Próximo. Maria então disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Esse é o nosso papel, gente. É isso que eu tenho que dizer para Deus diariamente. Que seja feito em mim a vontade do Senhor. E Maria pagou um preço. Ela foi excluída da família, expulsa da família. Só para encerrar, quando eles vão lá naquela viagem para Belém, em que eles não acham pousada para ficar, quantas pousadas vocês acham que tinha em Belém, gente? Belém era uma aldeia de 200 pessoas, tinha uma pousada. Sabe por que eles bateram de porta em porta e no final das contas acabaram numa caverna, numa estrebaria? Porque quando eles foram na casa dos parentes, os parentes disseram, essa mulher não pisa aqui dentro. Se vocês querem ficar aqui, vão dormir no estábulo. Não era estrebaria, de um dono, de pousada, de uma historinha longa, bonitinha, não. Foi alguém da família que mandou, vão dormir com os bichos, porque essa mulher aqui dentro não é. Melhor assim que eu escrevi, né? Choca. Maria disse o quê? Seja feita em mim a vontade do Senhor. Nós possamos sair daqui hoje, gente, com isso. E por favor, cruze referência. Não é porque fulano de tal, ou site tal, disse tal coisa que está na Bíblia. Não está. Leia. Façam como os bereanos, que Paulo dizia, eu prego e eles conferem. É o teu papel. Porque senão tu vai ser convencido pelo diabo, vai cair em pecado e vai acabar com essa minha sobrinha, que estatuou até a limite do braço. E ela já tem problemas espirituais desde a infância, porque o avô dela era do candomblé e com certeza ele dedicou a menina em busca de poder. E ela desde pequena já tem visões de demônios. E agora que ela botou um demônio no próprio corpo, o que vocês acham que vai acontecer? E é um demônio pregado pelo feminismo. Isso é teologia satânica. Não se deixe levar por isso. A Bíblia é inclusiva. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por todo mundo. E nós, como cristãos, nós já somos contra todas essas coisas que eles falam das minorias oprimidas aí, porque como crente eu defendo a menor das minorias. E qual é a menor das minorias? O indivíduo. E vocês foram desde pequeno na Adventista? Não. Eu me batizei com 23 anos. E o pessoal da família dessa minha sobrinha foi mais tarde ainda. Então, falta espírito de discernimento péssimo que tem uma atitude de Maria. Vocês viram que essas 6 mulheres nos influenciam até hoje. Eu acredito, O mundo vem daqui, esse é o problema. com essa parte do feminismo muito em alta e essa coisa toda de grupos, eu acredito assim, ó, que se a Bíblia fosse tão machista, como dizem, Deus não estaria na Bíblia a história de Davi, que era segundo os olhos de Deus, e olha todos os erros que Davi cometeu, Deus não colocaria os erros de Davi. Se a gente fizer um balanço das mulheres, Mais homens, homens. vai ver mais homem aprontando do que Sim. enfim. Então a Bíblia não é machista, Claro que não. não é patriarcal. Mostra os defeitos todos. Graças a Deus que Deus mostrou o defeito. Para a gente não cometer o mesmo Claro. erro. Então vamos colocar em pé. Desculpe passar um pouco de tempo, mas é importante. Senhor, que tu possa abençoar cada lar, cada família aqui presente, que todos nós possamos ter humildade de nos aproximar de Ti, que sermos purificados pela Tua mão, pois Tu morreste por cada um de nós, independente se somos azul, amarelo, cor-de-rosa, o que formos, mas estamos aqui na Tua mão, porque Tu morreste por cada um de nós. Amém. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.